Algumas pessoas perguntam: como eu posso fazer para não ir ao inferno após a minha morte? Há muitas teorias concernentes ao inferno. Pessoas que acreditam no tal do purgatório, no caso o catolicismo romano, que não há registros na escritura, na Bíblia, que existe um lugar de purgatório. Há pessoas que dizem que você precisa obedecer os 10 mandamentos toda a sua vida, para você não ir ao inferno. Mas afinal de contas, como eu posso não ir ao inferno? Para a pessoa não ir ao inferno é mais fácil do que você possa imaginar. Porém, eu gostaria de comentar algo com você. Quando a Escritura diz que o Senhor Jesus Cristo veio cumprir a lei e não abolir, você sabe o que ele quis dizer com isso? Presta atenção. Alguns irmãos que não criticam da Igreja Adventista do Sétimo Dia e outras denominações acreditam que nós temos que guardar 100% os 10 mandamentos. Mas é difícil você guardar os 10 mandamentos nos dias de hoje. É claro que a lei não foi abolida. A lei continua válida para os dias de hoje. Agora, uma coisa é interessante. Tudo indica que quando Jesus disse: eu vim para cumprir a lei e não destruí-la, o que ele quis dizer realmente com isso? Nós acreditamos que ele quis dizer para todas as pessoas: olha, eu vim cumprir os mandamentos no seu lugar, porque eu sou o Cordeiro de Deus e somente eu consigo tirar o pecado do mundo. Observe uma coisa: na lei de Moisés, quando uma mulher era apanhada em adultério, ela tinha que ser apedrejada até a morte. Agora, veja bem o que Jesus Cristo chega no Novo Testamento dizendo. Ele diz bem claro: olha, na realidade ele veio, vamos dizer assim, aumentar um pouco a situação, ou piorar um pouco a situação. Ele diz: aquele ou aquela que olhar para ambos os sexos com intenção impura no coração já cometeu adultério. Qual das pessoas neste mundo de hoje que nunca cobiçou uma mulher ou um homem, até mesmo em todas as religiões? Para você ter uma ideia, que é muito difícil a pessoa chegar no céu. Mas lembre-se de uma coisa: no livro de João, o Senhor disse para o apóstolo: filhinhos meus amados, não pequeis, mas se porventura pecardes, lembra que tem um advogado perante Deus, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, não somente pelos teus pecados, mas também pelo mundo inteiro. Isso significa que Cristo morreu em nosso lugar e ele pagou o preço dos 10 mandamentos. Ou seja, é impossível uma pessoa guardar os 10 mandamentos nos dias de hoje. Mas, se você puder guardar, isso é muito bom para a sua vida e você vai agradar o coração do Eterno, do Deus da glória, do Criador de todas as coisas. Deus, quando eu me refiro, eu estou falando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de todas as coisas, que fez tudo o que existe no planeta e fora dele. Então, meu querido, vamos observar uma coisa interessante. Como eu posso evitar como eu posso evitar o inferno, né? É muito fácil. Veja a nossa explicação aqui. Essa é uma apresentação do Ministério God Questions Português. Pergunta: como posso não ir ao inferno? Não ir ao inferno é mais fácil do que você pensa. Algumas pessoas acreditam que têm que obedecer os 10 mandamentos pela vida inteira para não ir para o inferno. Outras pessoas acreditam que devem observar certos rituais a fim de não ir para o inferno. Algumas pessoas acreditam que não há nenhuma maneira que nós podemos saber com certeza se vamos ou não para o inferno. Nenhuma destas concepções são corretas. A Bíblia é muito clara sobre como uma pessoa pode evitar ir ao inferno depois da morte. A Bíblia descreve o inferno como um lugar terrível e assustador. O inferno é descrito como um fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41. Fogo que nunca se apagará. Mateus capítulo 3, versículo 12. Vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Um lugar onde o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículos 44 a 49. E eterna perdição. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, descreve o inferno como um lago de fogo e enxofre, onde os perversos são atormentados por todo sempre. Por essas passagens, é bem claro que o inferno é o lugar que devemos evitar. Por que o inferno existe? E por que é que Deus envia algumas pessoas para lá? A Bíblia diz que Deus preparou o inferno para o diabo e os anjos caídos, depois de terem se rebelado contra ele.
Mateus capítulo 25, versículo 41. Aqueles que rejeitam a oferta do perdão de Deus sofrerão o mesmo destino eterno que o diabo e os anjos caídos. Por que o inferno é necessário? Todo pecado é, no final das contas, contra Deus. Salmo 51, versículo 4. E uma vez que Deus é infinito e eterno, somente uma pena infinita e eterna é suficiente. O inferno é o lugar onde as demandas de um Deus santo e justo são realizadas. O inferno é onde Deus condena o pecado e todos aqueles que o rejeitam. A Bíblia deixa claro que todos nós pecadores merecemos ir para o inferno. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, Romanos capítulo 3, de 10 a 23. Assim, como podemos não ir para o inferno? Uma vez que apenas uma pena infinita e eterna é suficiente, um preço infinito e eterno deve ser pago. Deus tornou-se um ser humano na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus habitou entre nós, nos ensinou e nos curou, mas essas coisas não foram sua missão principal. Deus se tornou um ser humano, João capítulo 1, versículos 1 e 14, para que ele pudesse morrer por nós. Jesus, Deus em forma humana, morreu na cruz. Como Deus, sua morte foi de valor infinito e eterno, pagando o preço total pelo pecado. 1 João capítulo 2, versículo 2. Deus nos convida a receber Jesus Cristo como Salvador, aceitando sua morte como pleno e justo pagamento pelos nossos pecados. Deus promete que todo aquele que crê em Jesus Cristo, João 3:16, confiando somente nele como Salvador, João 14:6, será salvo, ou seja, não irá para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Segundo a Pedro capítulo 3, versículo 9. É por isso que Deus fez o sacrifício supremo, perfeito e suficiente a nosso favor. Se você não quiser ir para o inferno, receba Jesus como seu Salvador. Agradeça a Deus por providenciar sua salvação e libertação do inferno. Através de fé simples, confiando em Jesus Cristo como Salvador, é que você pode evitar ir para o inferno.